FEDRA, ou Força Emergencial de Reação ante Desastres, é um órgão do governo que, logo após o surto do Cordyceps, moveu todos os civis tão infectados para grandes zonas de quarentena, que rapidamente entraram em lei marcial e mais tarde em estado de ditadura, o que fez com que vários grupos rebeldes se formassem, como os vagalumes e os caçadores, que também terão vídeos de história no canal. Para entrar em uma zona de quarentena, as pessoas tinham que passar por diversos testes para saber suas possíveis habilidades. Caso não tivesse nenhum problema na zona, a pessoa, dependendo do resultado dos seus testes físicos e de habilidade, era convocada para cumprir tarefas de trabalho dentro e fora da zona, e em alguns casos eram recrutadas pelo exército para aumentar o seu número. No final disso tudo, se você não fosse expulso, ainda teria uma vida difícil, pois frequentemente os alimentos acabavam. Na zona de quarentena de Seattle, em meados de 2020, cansado dessa vida difícil, um homem chamado Isaac com uma mulher chamada Emma e um outro homem chamado Jason, junto com algumas outras pessoas, formaram um grupo que tinha como objetivo acabar com a FEDRA e construir uma comunidade onde todos teriam uma vida melhor. Esse grupo foi nomeado de Washington na Luta pelo Futuro, ou em sua forma abreviada WLF. Eles fizeram até panfletos falando: "Eles pensam que somos cordeiros, hora de mostrar as presas." Isso nos mostra o segundo significado da sigla WLF, que pode ser atribuído à palavra wolf, que é lobo em inglês. Eles também criaram um bordão que dizia: "Longa seja a sua sobrevivência e rápida a sua morte." Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos ao nível profissional e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. A WLF começou com um grupo de poucas pessoas e com pequenos ataques. Mesmo assim, foram o suficiente para dar dor de cabeça à FEDRA. Passaram-se alguns meses e diversos ataques foram feitos contra a zona de quarentena. Nesse tempo, mesmo a WLF perdendo muitos soldados, eles estavam começando a tomar pontos-chave da cidade. A FEDRA também tinha que lidar com infestações de esporos e ataques de infectados. Isso, juntamente com a guerra contra a WLF, fez com que raramente chegassem suprimentos na zona de quarentena, fazendo com que apenas os soldados conseguissem se alimentar direito. Durante esses ataques, Emma e Jason, que eram os atuais líderes da WLF, foram declarados terroristas e mais tarde mortos. A WLF fez uma votação e Isaac foi promovido a líder. Mais tarde, ele também foi declarado terrorista, depois que fez uma execução pública de 3 soldados. Aos poucos, a WLF foi ganhando força. A cada vez, mais soldados e civis se juntavam a eles. As pessoas estavam finalmente vendo o grupo como uma alternativa para uma vida melhor. A cada dia, eles estavam mais próximos de acabar com a FEDRA. Conforme a FEDRA foi perdendo o território e a situação foi piorando, o tenente Carmelo Torres ordenou a evacuação dos militares da cidade. Porém, isso não funcionou, pois Isaac foi informado sobre o plano e encurralou os soldados na estrada, onde os massacraram em combate aberto. O esquadrão de Torres conseguiu escapar da batalha, mas a WLF os perseguiu até o tribunal, onde eles encerraram a luta em uma execução final, matando com sucesso a liderança militar e encerrando oficialmente seu reinado sobre a cidade. A WLF tomou Seattle do governo, mas agora eles teriam que lidar com ataques de infectados, grupos rivais e faltas de suprimentos. Com a extinção da FEDRA e dos militares, a WLF era a principal facção de Seattle, contendo e governando milhares de civis. Entretanto, eles logo quebraram sua promessa de libertação. Ao invés disso, pressionaram para que todos se unissem ao seu grupo como membros de uma milícia e jurassem lealdade. Eles também tiveram problemas para transportar suprimentos pelos vários distritos da cidade, algo causado pelas hordas nas rotas que os militares não conseguiram resolver. Vendo isso, Isaac ordenou que os soldados da WLF movessem à força os civis de Seattle de suas casas para o estado de Soundville. Muitos resistiram, mas a WLF não expressou misericórdia. Em vez disso, os expulsou da cidade e roubou seus suprimentos. Logo, escalando essa política de expulsão para execução, notavelmente matando Sofia Legazov, em retaliação por ela pichar vários estandartes da WLF no bairro de Hillcrest. Sua brutalidade levou a uma curta guerra contra a comunidade do bairro, principalmente contra o seu líder e pai de Sofia, Boris Legazov. As ações ditatoriais do grupo levaram vários residentes a concluir que eles não eram melhores do que a FEDRA. Com o tempo, a WLF conseguiu evacuar todas as pessoas para o estado de Soundville, transformando o local em um refúgio seguro,
com painéis solares e turbinas eólicas para fornecer energia. Eles transformaram o ginásio em uma área de treinamento para os soldados, criaram salas de aula para crianças, aproveitaram os refeitórios, mantiveram uma biblioteca, transformaram o campo em uma grande área de cultivo para colher seus próprios alimentos e cuidar de gado, galinha e ovelhas. Construíram casas, lavanderias e áreas de lazer pela arquibancada do estádio. Reuniram todo o combustível, caminhões e armas dos militares, consolidando-se em uma força de combate eficaz. Muitos residentes expressaram gratidão à WLF por garantir com sucesso a segurança de seus filhos. A WLF usa cães de guarda, que são bem treinados para rastrear e atacar invasores ao comando de seus donos. O grupo está abastecido, abrigando muitos caminhões que utilizam para patrulhas e com vários mecânicos e engenheiros no grupo, que conseguem consertá-los e fabricar munições para as armas que roubaram da Fedra. Eles têm uma disciplina rígida para os militares em sua comunidade, havendo treinamentos regulares de tiro ao alvo e rotinas de combate e ginástica, das quais os soldados participam, incluindo o boxe. Com o passar dos anos, os membros da WLF se tornaram xenófobos, confiando apenas uns nos outros e sendo hostis com os de fora. Essa crueldade se manifestou em um conflito crescente com o segmento de sobreviventes que viviam em Seattle, que deixaram os subúrbios e viveram em uma ilha próxima, os Serafitas, conhecidos como cicatrizes pela WLF. A WLF considerou um grupo oculto à morte. Com o tempo, suas hostilidades se transformaram em violência total, quando a líder dos Serafitas, conhecida apenas como a Profetisa, mandou bombardear um pelotão de suprimentos da WLF, destruindo seus caminhões e matando vários soldados. Isso marcou o início de uma nova guerra entre as facções. Ambos os lados cometeram atrocidades. A WLF originalmente apenas prendeu os Serafitas conhecidos que viviam na cidade, mas logo começou a executá-los, eventualmente conseguindo capturar a Profetisa e prendê-la. No entanto, ela começou a pregar aos soldados que a vigiavam, levando alguns membros a questionar o ponto de conflito contra os Serafitas e a se desertarem. Com o crescimento das deserções para os Serafitas, Isaac decidiu que a profeta fosse morta. Entretanto, isso martirizou ela, levando ao aumento na luta fervorosa dos Serafitas. A ferocidade crescente dos cicatrizes foi melhor demonstrada em sua captura bem-sucedida do posto avançado da WLF, onde eles mataram a Profetisa. A WLF foi forçada a recuar e ceder a área, apelidada de Portão da Mártir, que os Serafitas transformaram em um santuário para a profeta. Essa batalha, apelidada de Batalha do Portão da Mártir, deixou uma impressão duradoura entre muitos da WLF. Foi a primeira derrota significativa na guerra e fez com que muitos questionassem sua lealdade ao grupo. Logo, mais soldados decidiram se desertar para os Serafitas. Também houveram pessoas que se esconderam na cidade para evitar a guerra por completo. Para deter mais desertores, a WLF começou a caçá-los e executá-los. Mesmo soldados leais do grupo traíram seu povo, revelando informações valiosas aos Serafitas quando capturados para evitarem serem mortos. Comparado a quantos Serafitas foram submetidos a tortura significativa, sem revelar informações quando capturados pela WLF. Para garantir sua proteção, várias pessoas que estavam se escondendo da WLF nos subúrbios viajaram para o interior da cidade para se juntar aos Serafitas. Para melhorar sua capacidade de combate longe do estádio, a WLF converteu antigos postos avançados da Fedra em suas próprias bases para controlar melhor a cidade. Eles também transformaram um hotel em um quartel militar e uma instalação de interrogatório, onde torturaram vários prisioneiros para tentar obter informações. Muitos do grupo participaram dos métodos de tortura, com alguns expressando um prazer sádico no ato. Isaac apelidou a área de base avançada, ou BAV. A BAV se tornou a principal base militar da WLF e serviu como seu quartel-general, além do estádio Soundsville. Como eu disse, ele era um antigo complexo de apartamentos antes da WLF convertê-lo em uma fortaleza e prisão para abrigar prisioneiros de guerra para interrogatório. O estacionamento abriga seus veículos. A área do pátio contém canis, tendas, bancadas, salas de reuniões e um hospital de campanha. Os prédios de apartamento em si contêm duas áreas vitais. Os níveis mais baixos foram convertidos em câmeras de tortura e salas de interrogatório que alguns membros da WLF usam para torturar Serafitas. Isaac conduz pessoalmente esses interrogatórios. Os níveis superiores servem para alojamentos e salas de recreação.
Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. No início de 2030, um cessar-fogo foi criado entre a WLF e os Serafitas, com a WLF concordando em deixar os Serafitas vivendo sozinhos em sua ilha, desde que suas patrulhas não interferissem nas rotas de abastecimento. A coexistência agora ocorria, embora o ressentimento permanecesse. Acabou que isso não durou muito tempo, pois um grupo de adolescentes serafitas atacou uma patrulha da WLF, mas acabou que eles foram contra-atacados e mortos. Isso levou os serafitas a quebrar o tratado, demonstrado em seu ataque em larga escala contra os civis da WLF que viviam no estádio. Em retaliação, a WLF desencadeou as armas dos militares contra os serafitas, reacendendo a guerra. Por volta de 2036, a WLF lançou uma invasão terrestre à Ilha Serafita, em um esforço para derrotá-los em suas casas. Mas o ataque não causou danos significativos e terminou com a retirada da WLF em seus barcos. Isaac mais tarde atribuiu sua derrota ao fracasso em atacar a ilha sem todos os seus soldados, embora na verdade tenha sido graças aos desertores e soldados que foram torturados. A notícia das perdas colossais que a WLF sofreu durante o dia convenceu Isaac de que o sucesso dos Serafitas em vencer pequenos tiroteios significava que a WLF perderia a guerra a longo prazo se eles não lançassem uma outra invasão em grande escala contra os Serafitas. Como tal, em 2038, ele mobilizou todas as forças de combate da WLF para a Bave, em preparação para pegar os barcos na marina e na área costeira, tendo todos os soldados disponíveis para lutar na ilha. Nesse ponto, as equipes de patrulhamento da WLF já haviam se infiltrado na Ilha dos Serafitas para determinar a melhor área para atacar e vários soldados interrogaram prisioneiros por informações. Isaac teve uma reunião com dois de seus melhores soldados, Manny e Abby, em seu apartamento na Bave, os informando sobre a invasão planejada e lhes pedindo para liderar o exército para a batalha dali 3 dias. No entanto, Abby recusou, a menos que Isaac permitisse que ela trouxesse Owen de volta para a WLF, mas Isaac recusou. Sem desistir, Abby fugiu da WLF com a ajuda de Manny para encontrar Owen. Mais tarde, a WLF enviou um pelotão para o hospital para retirar todos os suprimentos restantes. Com Abby agora tendo desaparecido, Isaac decidiu colocar Manny no comando do exército e o enviou para proteger os barcos da marina com seu pelotão. Porém, Tommy estava lá procurando por Abby e matou Manny e o seu batalhão. Logo depois, os reforços da WLF chegaram e protegeram os barcos. Isaac decidiu liderar a invasão da ilha sozinho. Ao invadir a Ilha dos Serafitas, a WLF inicialmente provou ser bem sucedida, com eles capturando as docas e avançando com sucesso em direção às aldeias do interior da ilha. Ao cair da noite, os Serafitas lançaram um contra-ataque de suas aldeias do interior, forçando a WLF a recuar de volta para a vila onde eles atacaram primeiro, chamada de Refúgio. Foi lá que a WLF fez uma última resistência, queimando a aldeia até o chão e engajando os Serafitas em combate corpo a corpo. Apesar de inúmeras baixas e suas casas sendo queimadas, os Serafitas estavam preparados para o ataque há muito tempo. Assim, eles conseguiram novamente forçar a WLF a recuar, deixando centenas de mortos na costa, inclusive o próprio Isaac. Os temores de Isaac de que os Serafitas pudessem derrotá-los se concretizaram quando as principais forças da WLF foram massacradas, tornando uma outra invasão inviável. Bom pessoal, caso você esteja interessado em comprar o The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e caneca dos seus games favoritos, dá uma olhada na descrição do vídeo que eu deixei alguns links. Veja os outros vídeos de The Last of Us no canal. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Falou, é nóis! Porém, Tommy estava lá procurando por Abby e matou Manny e seu balatão.